Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês, amores? Então, hoje eu vou aproveitar a oportunidade que hoje, dia 25/6, nós teremos só correção de ciências e eu tô gravando esse vídeo para rever com vocês umas páginas que ficaram do módulo 1, que são as páginas 212 a 220. A matéria é sobre solo e a gente vai dar continuidade ao que a gente tinha parado lá atrás, tá? Só para vocês não ficarem com nenhuma página ser vista do livro do módulo 1, tá bom? Então, acompanhe comigo, por favor, na página 212. O texto começa falando assim, ó, que a cobertura vegetal, por exemplo, protege o solo da ação das chuvas e dos ventos, né? Nós estudamos sobre isso, que o solo, quando ele não tem cobertura vegetal, ele fica mais propício a acontecer erosão, né? A acontecer erosão com ele, né? Ficar um solo rachado, né? Que a plantação, a agricultura, os vegetais, eles protegem o solo da ação das chuvas, dos ventos e do sol, tá bom? Já a presença de alguns animais, como as minhocas, auxilia a entrada de ar e de água no interior do solo. As minhocas, elas ajudam muito a fazer a aeração do solo para que entre água, ar e até nutrientes também, tá? Olha só, aí a gente tem uma imagem das minhocas no solo. Esses animais também auxiliam na nutrição do solo por meio da produção do humus, tá bom? O ser humano pode utilizar o solo para cultivar plantas e criar animais para alimentação, realizar construções, extrair minérios e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, entre outras atividades, tá bom? Pessoal, aí a gente tem aqui, ó, os indígenas, né? Eles estão confeccionando, usando o algodão, né? Confeccionando linha com algodão, cultivado para confeccionar ornamentos na aldeia Piulaga, Mato Grosso, em 2013. Tá bom? Pessoal, olha só, voltando um pouquinho aqui, para a gente falar um pouquinho sobre as minhocas, elas se movem no interior do solo. E ao se movimentarem no solo, o que acontece? As minhocas criam túneis que favorecem a entrada de ar e água no solo, tá bom? Solo, fonte de riquezas. Desde que os europeus chegaram ao Brasil, no final do século XV, o solo brasileiro foi muito utilizado e explorado. Criações de animais, cultivo de cana-de-açúcar e exploração de pedras preciosas, como o diamante e o ouro, foram algumas das atividades desenvolvidas no Brasil entre os séculos XV e XVIII. Então aqui a gente tem uma imagem retratando a exploração de diamantes no Brasil, em 1840, tá bom? Pessoal, embaixo a gente tem um vocabulário falando sobre o que é humus, que é um material liberado no solo pelas minhocas após a digestão de restos seres vivos presentes nele, tá bom? 213 são as atividades, já vou corrigir de uma vez com vocês, tá? Assinale as afirmativas abaixo e escreva V para as que contêm informações verdadeiras e F para as que contêm informações falsas. Letra A. O solo é composto de diferentes elementos, como rochas, folhas secas, raízes, animais, água e ar. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, né? Letra B. Alguns animais, como as araras, fazem seu abrigo no interior do solo. Verdadeiro ou falso, gente? As araras vivem no interior do solo? Não, né? Elas vivem geralmente em árvores, né? Então, falso, tá? Letra B. Letra C. Na superfície da terra, existe somente um tipo de solo. Verdadeiro ou falso, gente? Falso, né? Existe na superfície da terra vários tipos de solo. Letra D. O solo pode ser utilizado pelo ser humano para cultivar alimentos, criar animais, fazer construções, entre outras utilidades. Verdadeiro ou falso a letra D, pessoal? Verdadeiro, né?
Agora, no caderno, reescreva as afirmativas que contêm informação falsas e corrija-as. Quais que têm informações falsas, pessoal? A letra B e a letra C, né? Então, vocês vão corrigi-las da seguinte forma. A letra B, vocês vão colocar o seguinte. As araras não fazem seus ninhos no solo, mas sim no alto das árvores ou no interior dos troncos das árvores, tá bom? E a letra C, que também é falsa, né? Nós vamos corrigi-la da seguinte forma. Existem tipos de solo que apresentam diferentes características, tá bom? Número 2. Ligue cada imagem à relação com o solo que ela melhor representa. Olha só. A primeira imagem, a gente tem um passarinho, né? Uma coruja buraqueira, que pode atingir até 23 metros de comprimento. Então, nós vamos ligar a coruja a abrigo, né? Na segunda imagem, a gente tem uma pessoa, uma mulher, colhendo hortaliças, né? Então, em qual que nós vamos ligá-la? Obtenção de alimento. Na terceira imagem, a gente tem uma árvore bem alta, que o nome dela é araucária, pode atingir até 35 metros de altura, uma árvore bem alta. Então, a gente vai ligar essa imagem à fixação e absorção de nutrientes, tá bom? Página 214. Continuando a atividade. Número 3. A impermeabilização do solo ocorre quando ele perde a capacidade de absorver a água. Isso é observado principalmente nas áreas urbanas e tem algumas consequências, como a citada na manchete abaixo. Impermeabilização do solo aumenta o risco de enchentes, diz pesquisador. Essa reportagem foi tirada do G1, acesso em 4 de junho de 2019. Letra A. Sublinhe na manchete a consequência da impermeabilização do solo. Aí nós vamos grifar lá, ó. Com a impermeabilização do solo, aumenta risco de enchentes, tá bom? Letra B. Como a impermeabilização do solo pode ser relacionada com a ocorrência de enchentes? Olha só, a impermeabilização com acúmulo de água sobre o solo impede que a água da chuva seja absorvida por ele. Dessa forma, a água da chuva se acumula sobre o solo e escorre sobre a superfície, causando as enchentes, tá bom? Letra C. Assinale o ambiente no qual a água é mais facilmente absorvida pelo solo. Olha só, pessoal. Qual o ambiente aqui que a água é mais facilmente absorvida pelo solo? O ambiente urbano ou rural? Certamente que o rural, né? Letra D. Assinale outro fator que pode ser relacionado à ocorrência de enchentes nas grandes cidades. Entupimento de bueiros, poluição do ar ou grande quantidade de automóveis? Entupimento de bueiros, né? Pessoal, o entupimento de bueiros geralmente está associado ao acúmulo de lixo nas ruas, tá? Por isso que ocorre o entupimento dos bueiros, tá bom? Pessoal, página 215. Características do solo. Mateus visitou uma feira de ciências com a professora e os colegas. Nesta feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo. Veja a seguir. Cor do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica que pode indicar alguns de seus componentes. O solo é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessas partículas interfere na cor do solo. Solos ricos em areia apresentam cor amarelada. Solos ricos em argila apresentam cor avermelhada. Olha só, a gente tem a imagem de um solo arenoso na praia de Genipabu, Rio Grande do Norte, e temos um solo argiloso em Paulínia, São Paulo. Tá bom? Olha só, pessoal, a maioria dos solos possui uma mistura de partículas. Embora boa parte esteja em maior quantidade do que outras, tá? Então, a que prevalece aqui é a areia e aqui a argila.
tá bom? É por isso que os solos, eles prevalecem certas cores, tá bom? Olha só, solos ricos em calcário são esbranquiçados. Solo rico em calcário, em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Solos ricos em matéria orgânica apresentam coloração escura. Aí a gente tem a imagem de um solo rico em matéria orgânica na floresta amazônica. Pessoal, o calcário é um tipo de rocha rica em carbonato de cálcio, tá bom? Textura do solo. As partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta texturas diferentes. Então, a gente tem 3 tipos de solo aqui, ó. Solo rico em matéria orgânica, que ele fica mais escuro, o solo rico em areia e o solo rico em argila. Então, o orgânico é mais para marrom, o rico em areia amarelado e a argila avermelhada, tá bom? As partículas de argila são menores do que as partículas de areia. As partículas de areia são menores do que as partículas de argila. Então, aqui tem a diferença, argila e areia, tá bom? Página 217. Porosidade do solo. As partículas do solo apresentam espaço entre si, chamados poros, que são preenchidos por ar e por água. Quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. Então, solos ricos em argilas apresentam menor porosidade do que os solos ricos em areia, tá bom? Aí a gente tem explicando aqui, ó, o que é o poro, né, que é o espacinho entre as partículas, e tem também cada pedacinho desse aqui que é uma partícula do solo. Quanto menor o tamanho das partículas que compõem o solo, menores os espaços, poros entre eles. Assim, menor será a porosidade do solo. Permeabilidade do solo. Reparem como a água passa facilmente pela areia. Isso ocorre porque o solo rico em areia, os poros são maiores e mais numerosos. É o que está mostrando aqui, tá bom? A capacidade do solo de deixar passar água é chamada permeabilidade. Tá? Então, o solo arenoso ele é bem permeável, né? Porque tem bastante espaço entre as partículas de areia dele, tá bom? O tamanho e a quantidade de poros no solo interfere na passagem da água por ele. Assim, podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade, tá bom? Solo poroso, a água passa mais fácil. Solo menos poroso, a água custa mais a passar, tá bom? Pessoal, essa parte aqui da experiência, vocês podem fazer em casa com o papai e com a mamãe, mas eu gosto de fazer as experiências na sala também. Então, nós vamos pular essas 2 páginas para a gente fazer essa experiência na sala, tá bom? Assim que a gente voltar às nossas aulas. Aí na página 220, a gente tem a última atividade. O siri é um animal que constrói sua moradia na areia. Ajude o siri a chegar à sua toca, pintando o caminho que passa apenas pelas características de solos ricos em areia. Olha só, a cor geralmente é amarelada, os poros pequenos, pouco permeável à água, poros grandes e numerosos, cor escura, muito permeável à água, cor geralmente amarelada, poros grandes e numerosos, muito permeável à água. Então, a gente tem todas essas plaquinhas aqui, tá? Então, nós vamos ajudar o siri a chegar à sua toca pintando o caminho que passa apenas pelas características de solos ricos em areia. Olha só, então o caminho é o terceiro, tá? Por quê? O solo rico em areia, a cor dele geralmente é amarelada, a gente acabou de aprender isso, não foi? Os poros são grandes e numerosos, também que a gente aprendeu isso agora. E ele é muito permeável à água, tá bom? Então, quem aí já foi na praia, quando a onda do mar passa assim em cima da areia, rapidinho ela se escoa pelo solo arenoso, né? Por quê? Porque o solo é bem permeável à água, né? Depois vocês prestam atenção nisso para vocês verem. Número 2. Leia as dicas abaixo e ajude Camila a identificar corretamente os solos A, B e C. O solo A é composto por partículas menores do que o solo B e C.
O solo B apresenta coloração escura. O solo A retém mais água do que o solo B e C. Então, vamos lá, gente. O solo A, ele é o solo rico em areia. Então, nós podemos dizer que ele é a letra C, tá? Bom, o segundo solo aqui, ele é rico em argila. Então, podemos dizer que ele é o solo A, porque ele é composto por partículas menores do que o solo B e C, tá? Então, é o solo A. E o terceiro solo aqui é o solo rico em matéria orgânica. Qual que é o solo rico em matéria orgânica? É o que apresenta coloração escura, né? Então, é o solo de letra B, tá bom? Pessoal, então eu encerro por aqui a parte que eu fiquei devendo para vocês do módulo 1 de Ciências, pra gente fechar tudo certinho, para não ficar nada sem fazer, né? Sem a gente ver. E deixo um beijo carinhoso para vocês, viu? Até a próxima. Até mais.